Boa noite, pessoal. Lá vamos nós para mais uma live, para o nosso esquenta do nosso workshop de laser terapia. E hoje eu vou ter um imenso prazer de conversar com a doutora Adriana Scheren. Vocês vão ver que é um bate-papo que vai fazer com que você abra sua cabeça para como tudo tem interligação e como é tão importante a gente dominar o que a gente faz com os nossos pacientes. Como é tão importante a gente poder conversar com eles. Então, assim, vou então chamar a doutora Adriana, que com certeza vai agregar muito conhecimento para vocês. Vocês vão ver que a odontologia ela pode ser muito maior do que a gente imagina. Então, não deixem de convidar os amigos para virem assistir aqui, porque com certeza vai ficar todo mundo muito provocado. Oi, Dri, boa noite. Seja Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Olha aqui, Olá. eu estou terminando de fazer a minha laser terapia sistêmica. Só que com laser, com a dupla de lâmpada e o chimarrão. E o shima para ajudar, né? Super antioxidantes e anti-inflamatórios. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Sobre processos inflamatórios. Mas antes de começar, Adri, eu queria que você se apresentasse para todo mundo que está aqui. Então, gente, que não me conhece ainda, sou colega do Matheus, sou cirurgia dentista, estudamos muito juntos sobre laser terapia já, hein, Matheus? Uhum. Ele é meu professor no curso de especialização em saúde integrativa e reposição hormonal. E eu estou nesse mundo da integrativa há quase 7 anos. E antes de entrar no mundo dos hormônios, que hoje é o meu foco, eu já usava esse aparelhinho aqui, que é o laser, que a gente pode usar de forma tópica e sistêmica. Então eu tenho experiência tanto na parte hormonal quanto na laser terapia sistêmica, que é muito utilizada na minha clínica e na minha família, em mim, enfim, né? Então, eu estou nessa área da integrativa há muito tempo e eu tive muitas experiências positivas agregando, integrando as terapias dentro da odontologia. Isso que é mais fantástico. Então, eu vou trocar um pouquinho aqui com o Matheus, contar um pouquinho da nossa experiência clínica e das novidades, né, Matheus? Sim, porque a gente sempre tem novidades e assim, né, você sabe que assim, as pessoas elas tentam separar as áreas, né, para dizer que uma é melhor que a outra. E o que a gente tem aprendido hoje cada vez mais, quanto mais eu unir conhecimento, mais meu paciente vai ter benefício. E isso é legal porque a gente experimenta na gente também, né? A gente que está na ponta, a gente sofre tudo isso que a gente vai conversar hoje. E se não começar a nem cuidar da gente, a coisa tá muito furada, né? Tá muito furada. E eu e a doutora Adriana, a gente tem o prazer de estar juntos dentro da Sociedade Brasileira de Reposição Hormonal. Então, assim, eu aprendo todo dia com a Adri. A gente já tem essa liberdade de poder aprender juntos. A Adri, ela é a presidente da sociedade. E assim, eu vice-presidente. Super competente, focado. Que eu posso dos nossos trabalhos. 100% com ele, hein, Matheus? A gente, assim, é uma área que é apaixonante. Eu, depois que eu me encontrei na integrativa, em termos de conseguir olhar para o paciente e perceber o quanto que a gente consegue melhorar, né, a partir dos processos sistêmicos, quanto isso repercute para a boca, né, e como isso vai ter um reflexo de volta. Então, o dentista hoje, que quer ser diferente, ele tem que entender como é que a máquina funciona, né, Dri? Queria ser diferente. O dentista hoje que não tiver uma visão integral do seu paciente, ele infelizmente não vai acompanhar o mercado. E a gente sabe que é o que a gente quer também, não é? Uhum. Então, eu acho que isso é bacana e essa foi a ideia da sociedade, a gente integrar os profissionais, integrar profissões, integrar as terapias. Isso que é mais legal, entendeu? E o corpo humano ele foi segmentado, as especialidades surgiram para isso. Eu acho ótimo, estava falando para os meus alunos outro dia. Fantástico, eu acho que sim, precisa de especialistas. Mas a gente esqueceu da clínica. A gente não tem mais clínico, nem na área da odontologia, nem na área médica. E o paciente hoje, ele está buscando esse olhar integral. Ele quer que você trate ele como um todo. Corpo, alma, espírito, mente,
Porque a gente não desconecta nenhuma delas, entendeu? Não, nenhuma Então, o delas. dentista que não se adequar, que não acompanhar isso, infelizmente, vai estar fora do mercado e brevemente, posso dizer. A gente vê pelos nossos pacientes, né? Como eles saem satisfeitos do consultório quando a gente junta as coisas, não quando a gente separa. É claro, assim, eu não faço endo e eu amo quem faz endo, porque se Eu dependesse de mim, o também. mundo estava perdido. E o meu paciente, ele entende quando eu não vou tratar, fazer a endo dele, e ele entende quando eu estou pensando nesse bem dele como um todo, né? No mundo hoje que a gente vive, que é todo mundo tão inflamado, todo mundo tão estressado, se eu não entender que isso tem impacto direto na saúde bucal do meu paciente, e aí vai ter um impacto direto na saúde sistêmica do paciente, a gente vai continuar tendo esses resultadinhos que a gente tem hoje, né? Onde eu segmento muito e acabo não conseguindo acertar o ponto certo, né? Exatamente. Hoje eu estava falando no Instagram, e vou começar já provocando você disso, sobre um paciente com apneia, né? O quanto é inflamado o organismo de um paciente que não dorme. Não dorme. Porque o cara Isso. da apneia, ele é um paciente que não descansa, né? O motor do carro está ligado o tempo todo. E se eu não tiver o olhar de entender o quanto esse organismo está prejudicado, o quanto a base óssea dele tá sofrendo por causa desse processo inflamatório, eu vou colocar um implante, vou colocar dois, vou achar que a marca não era boa, vou colocar preenchedor, vou colocar toxina e não vou ter resultado e vou achar que o produto é ruim. Quando na verdade o Não é terreno que eu estou ruim. plantando, o terreno é ruim, né? O terreno que eu Terreno estou plantando é... biológico é ruim, exatamente. Um paciente com apneia, a gente tem que entender que ele altera todo o ciclo circadiano. Então, à noite, enquanto ele deveria estar com o cortisol baixo, para Uhum, regular os seus eixos hormonais. Eu falo, explico isso sempre em aula. Os eixos hormonais começam onde? Sistema nervoso central. Se o meu uhum. paciente tem apneia, hipopneia, problemas de oxigenação, e aí entra a odontologia miofuncional e entra a laser terapia para tratar isso, esse paciente fica fazendo picos de cortisol à noite, no horário que era para estar fazendo pico de quem? Testosterona, por exemplo. Ele está ao De contrário. TSH para estimular a tireoide. E ele E aí ele vai todo o ciclo engordar. circadiano. E ele vai engordar porque dormindo no sono REM que a gente produz a maior quantidade de leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, aquele paciente que tem apneia, que tem despertares noturnos, é um paciente que está sempre com fome, não está nunca saciado. Uhum. Então, a gente não consegue mais desconectar as coisas, entendeu? Tanto que na especialização nós temos um mês todinho falando só sobre sono, odontologia do sono, como Uhum. nós, cirurgiões dentistas, temos que ter esse comprometimento até com o sono do paciente. Senão esse paciente não Então, desinflama, tem esse essa paciente vai área. sentar na minha cadeira fazer um procedimento de harmonização facial, fazer um procedimento cirúrgico. Então, meu resultado, além do risco de intercorrências, é muito grande. E eu sempre falo, né, Matheus? Porque cirurgião dentista tem que entender de fisiologia, de, do corpo humano, de eventos Sim, cardiovasculares. Porque durante o atendimento, o paciente pode ter algum comprometimento cardiovascular, sim, sim. se eu não souber diagnosticar isso, por exemplo. Se o Ou o paciente estiver problema da inflamado, de acordo com hipertensão o dele. procedimento que eu fizer, o cardiologista não vai estar do seu lado. A Uhum. culpa é de quem? O cardiologista que estava atendendo esse paciente ou é sua Isso. responsabilidade? O dentista que A não minha? soube diagnosticar. Nossa. Então, é super Isso. importante você entender quanto inflamado esse organismo está, para depois E você se a gente não tem esse propor qualquer olhar, tipo né? de tratamento. Né? Fica tudo muito bagunçado desse jeito, né? E aí eu penso, poxa, mas eu não vou atuar na pressão arterial desse paciente. Sou eu que vou botar ele para dormir, sou eu que vou fazer ele parar de ter apneia. Eu que vou E fazer o sou eu aparelho que, para ele. durante o procedimento na minha cadeira, vou sim causar alteração na pressão arterial. E se esse paciente estiver com risco Isso. cardiovascular elevado pelo processo inflamatório, porque ele está com citocinas inflamatórias, que também advêm Uhum. de inflamações periodontais, eu coloco em risco o meu paciente. Então, é fundamental hoje que o cirurgião dentista entenda de saúde integral. A gente não E como consegue mais tá? desconectar a boca do corpo. Porque assim, Tem que unir, fazer o trabalho 35% junto. das. Fazer o trabalho Não tem jeito. unir. Juntar,
somar, não separar e falar, tá bom, não, mas espera aí, eu só faço o preenchimento labial. Eu só faço implante. Meu, você depende de todo o funcionamento da fisiologia e 35% das doenças sistêmicas têm origem ou são complicadas por condição bucal. Então, assim, pô, Eu diria até 35% é mais. muita coisa, né? Diria até mais. Pelo que eu vejo na clínica, e eu tenho uma experiência clínica muito grande na saúde integrativa. Então, assim, já Uhum. atendi muitos pacientes. E a gente vê isso no dia a dia. Não só pelos exames séricos que a gente solicita, os exames de imagem, mas pela condição que o paciente chega na sua frente. Pelo olhar do paciente, você já consegue identificar que esse paciente é um paciente inflamado. Pelo humor do paciente, você consegue identificar quanto inflamado ele está. Pela composição corporal, idem. Pela E uma das cor. coisas que eu falo que é super importante e ninguém faz é uma bioimpedância. Uhum. É muito mais importante do que a balança no controle de peso, por exemplo. É saber a Sim. sua composição corporal, quanta gordura corporal você tem, e isso gera inflamação. Gera E o processo estresse inflamatório, oxidativo. essa toxicidade, desse problema do estresse que a gente vive hoje, isso vai impactar como na saúde bucal do paciente, direto e indiretamente? Como que você acha que a gente consegue resumir o como que esse estresse vai influenciar, esse estresse oxidativo? O estresse crônico leva ao aumento do cortisol. O cortisol é excelente hormônio anti-inflamatório, ele é maravilhoso, ele é super importante para a função celular. Porém, em excesso, ele inibe todos os nossos eixos. Ele faz supressão, ele suprime a nível do sistema nervoso central o eixo da produção de todos os hormônios, tireoidianos, esteroides, e descompensa as nossas adrenais. Para diminuir esse estresse oxidativo, eu preciso de hormônio. Então, se eu tiver cortisol elevado, os meus hormônios todos estão baixos, esteroides e tireoidianos, que tem a função de fazer a função antioxidativa e anti-inflamatória do corpo. Então, é básico, um dos pilares hoje é o controle do cortisol. Tudo bem, a gente não consegue, infelizmente, viver zen o tempo todo. O que a gente faz, então, para minimizar esses danos desse estresse oxidativo? A gente oxida 24 horas por dia. Aí entra a laser terapia, que é fantástica. A laser terapia, associada com o chimarrão, são excelentes antioxidantes. Vão otimizar a função dos meus hormônios. Muito, potencializa muito a ação dos meus hormônios nas células. E uma das grandes funções que eu acho, Matheus, você pode falar com mais propriedade que eu, além do controle do cortisol, é a função que a laser terapia tem nas mitocôndrias. Muito se fala hoje em mitocôndria. Mitocôndria é responsável pela respiração celular. Né? É onde a gente faz glicólise, pega a nossa glicose, nosso açúcar circulante, quebra ele para usar como fonte de energia para o corpo. A gente faz isso 24 horas por dia. Essa quebra, essa transformação da glicose em energia gera estresse oxidativo. A gente oxida muito, 24 horas oxidando. Então, a gente precisa de agentes antioxidantes. Senão, a gente acaba com a função celular. A mitocôndria é responsável principalmente pela função hormonal. Isso a gente tá tudo muito interligado, né? Muito, tá tudo muito interligado. Então, não tem como separar. Atuando como antioxidante, anti-inflamatório nas minhas células, na minha mitocôndria, ele vai otimizar a minha esteroidogênese, que é a produção dos meus hormônios esteroides, que são os melhores anti-inflamatórios mais potentes que a gente tem no corpo. Só que se meu ciclo está invertido, não funciona. A gente equilibra o cortisol, a gente equilibra o estresse, então a gente põe nossos eixos para funcionar, a gente elimina aquela oxidação excessiva que tem dentro das minhas células e a célula vai conseguir funcionar. Se a gente oxidar demais essa célula, ela não produz mais nada. E a gente fica sem fonte de energia. E a gente fica com excesso de glicose na corrente sanguínea. Então, excesso de estresse, pico de estresse, a gente tem, todo mundo tem. Mas ele sobe e precisa baixar. E tem gente que fica com isso sempre, o tempo todinho aqui em cima. Então, acaba com toda a nossa função hormonal. E a gente fica oxidando, 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 e incapacitando nossas células de funcionarem.
Então, toda a nossa função hormonal, ela depende de uma mitocôndria saudável. E aí, o laser se encaixa 100%. Ele É vai aí que o utilizar laser muita vai fazer. função celular demais. E por isso que tanta gente sente tanta diferença quando faz o laser sistêmico, né? Porque o corpo tá num déficit tão grande que o pouco que você estimula esse processo antioxidante, o corpo respira um pouquinho, né? Respira. A resposta normal do paciente que faz o ILIB é dormir melhor e acordei ótimo no dia seguinte. E isso é lindo, porque isso é a fisiologia pura básica de uma mitocôndriazinha que está funcionando de novo. Simples, né, Matheus? Simples. E a gente não usou medicamento nenhum aqui. Não, zero remédio, né? E aí, se eu não entendo que com o laser sistêmico eu vou ter um reflexo direto em toda a minha produção hormonal, nos meus eixos hormonais, e eu não souber tirar vantagem disso em prol do paciente, eu também patino um pouco, né? Falo, poxa, mas eu tô vendo que dá para fazer mais e onde que eu pego? Por isso que a gente, quando começa a trabalhar com laser, começa a mergulhar mais nessa parte integrativa, a gente vai cada vez mais fundo querer estudar e querer saber, porque é lindo, porque é maravilhoso, né? A Flávia está fazendo uma pergunta aqui, Dri. Acredito que tenha o cortisol em desequilíbrio. Existe uma relação entre cortisol e sistema nervoso autônomo? 100%. 100%. Como eu disse, o cortisol, ele tanto te ajuda, como ele atrapalha um bocado. Ele é bom, mas eu preciso ter equilíbrio. É como uma DHT, que é um hormônio que todo mundo tem medo. Eu amo DHT, porque é fundamental para o metabolismo ósseo, para o folículo piloso, para a saúde capilar. O cortisol é igual. Então, assim, se ele estiver muito alto, constantemente alto, ou se tiver a curva invertida, sim, ele vai interferir também no sistema nervoso autônomo. No momento que ele interfere nos seus eixos, ele interfere em tudo. O que acontece com a minha salivação se o meu cortisol está alto? Hipossalivação. E não é só a quantidade, mas a qualidade. Qualidade. Também. Por isso que muitas pessoas têm mais propensão a cárie que outras. E a gente não entendia isso na clínica. Eu não entendia como determinados pacientes nunca utilizam fio dental, por exemplo, ou consumem muito açúcar e não tinha uma lesão de cárie. E outros pacientes que faziam visitas frequentes, cuidavam da alimentação, tinham muita lesão de cárie. Isso não entendia, não conseguia encontrar resposta. Encontrei onde? Na odontologia integrativa. É isso. Dri, se eu tô com cortisol elevado, minha salivação tá baixa e a qualidade é ruim, o que vai acontecer com o intestino? Desbiose. Desbiose, eu vou desenvolver o quê? Desbiose intestinal, gente, ela Olha lá, eu tô acelerado, desculpa. Tô acelerado. Toda desbiose intestinal começa onde? Na boca. Tudo começa aqui, gente. Tudo começa na boca. Tamanha importância que o cirurgião dentista tem de entender de saúde integrativa. Tudo começa aqui. Eu falo sempre, é eixo, é boca, tireoide. Isso. E aí vai no caminho intestinal. Aí, não só intestino, mas o fígado também. Então, tudo começa aqui. É o que é a condição de saúde oral e é o que a gente coloca para dentro. Tanto que eu falo assim, quem come menos vive mais, que é o meu caso, espero. Eu como pouco. Porque eu oxido menos, eu inflamo menos. E, consequentemente, seu fígado cicla melhor. A dieta inflamatória associada a cortisol elevado, por exemplo. Dieta inflamatória que a gente fala é laticínios, glúten, os refinados, os açúcares todos. Primeiro afeta a tireoide, que tá pertinho. Sim. Afetando a tireoide no intestino, eu já vou pro intestino aqui, eu já vou ficar até as 4 da manhã falando aqui. Bora. Nós temos as junções, né? Imagina as células do intestino bem apertadinhas, é assim que elas nos protegem. Imagina uma peneira. Se eu tenho baixa de T3, principalmente, que é o hormônio tireoidiano, se eu tenho esse desequilíbrio, tem pouco T3, essas junções do intestino, que eram para estar bem apertadinhas, a minha peneira bem fechadinha, começa a abrir. E eu começo a aumentar a permeabilidade intestinal, associada
a uma desbiose. Então, o que não é bom, o que é ruim, as toxinas, o que eu teria que eliminar do corpo, vai voltar para Bom. minha corrente sanguínea. E aí eu inflamo demais o meu corpo. A origem das doenças autoimunes vem daí. É simples. E tudo começou onde? Na boca. E começa aqui em cima. E aí eu vou desenvolver um quadro depressivo, porque o meu intestino, meu segundo cérebro, está totalmente desregulado. E começou aonde? Começou aqui em cima. Boca, mais estresse, mais desequilíbrio. A gente desanda o quadro todo, né? E aí a gente pensa, e tem gente que fala assim, mas Matheus, fazer laser sistêmico, o dentista pode fazer? Eu falo, gente, tudo que a gente faz na boca afeta o sistema inteiro. Boca é sistêmico. Por isso que eu não posso rebaixar o que eu faço. Ah, não, é só tapar buraco do dente. Nunca. De maneira. Jamais. A gente pode comprometer muito a saúde do nosso paciente. Tanto que a melhor via de absorção que a gente tem no corpo, de nutrientes, de hormônio, de fármacos que você usar, a melhor via de absorção é uma via mucosa. Tudo que você colocar sublingual é rapidamente absorvido. Sim. Então, e depois que eu comecei a usar a vitamina D sublingual, a cavidade oral, por inflamação crônica, vão para o nosso corpo todo. Vão parar no intestino, vão parar na tireoide, vão parar no rim. E a gente não pode esquecer disso, né? É interessante que quando eu entro com uma terapia antioxidante em alguém, eu estou preparando esse organismo justamente para conseguir viver melhor. Quando eu faço um tratamento periodontal com processo de descontaminação, uso o PDT ao invés de um antibiótico, eu estou ajudando o organismo a responder melhor. Então a saúde ela começa pela boca e vai influenciar tudo. Se eu não tiver esse racional muito claro na minha cabeça, eu vou ficar, né? E aí o paciente entra na sala, a gente vê do jeito que o paciente anda, a gente já sabe como é que ele está. Isso. Qual é o desequilíbrio, onde que está faltando alguma coisa ou o que está sobrando, né? E aí, assim, estresse tá pegando todo mundo, boleto e tal, mas... Pandemia, deixou todo mundo doido, a pandemia desequilibrou o sistema desequilibrou de todo geral. mundo. E a gente está catando os cacos. Não foi o vírus, o problema nem foi o vírus, gente. Não foi. Não foi. A gente tinha muita gente inflamada, a imunidade lá embaixo por causa de processo inflamatório, de alimentação ruim. Olha lá, é isso, né? A gente vive um mundo que os nossos pacientes estão extremamente desequilibrados e eu estou bioestimulando esse cara. Hoje eu atendi uma paciente, ela fez a remoção total da tireoide. Nossa, imagina. Chegou para mim com um corte aqui. Falei, viu? Fazia 6 meses que eu não havia. O que aconteceu? Eu tirei a tireoide. Em 1 mês engordou quase 4 quilos. E ela queria fazer um tratamento, uma gestão de pele. Eu falei, Karma, nós vamos ter que começar tudo de novo. É para agora. Um Puran lá em cima, tomando um Puran super alto e assim, com 1 mês já foi isso. E o médico falou, volta em dezembro. Não, em dezembro não vai ter 2 dela nesse desequilíbrio. Né? Por quê? Porque tinha uns nódulos na tireoide, podia ser quente, podia ser frio, e a tireoide inteira foi embora. Tá bom, a gente não chora sobre o leite derramado, mas eu falei, agora a gente vai ter que juntar todo mundo integrativo para poder te pôr no eixo, porque tá tudo bagunçado. E exatamente. Ela falou assim para mim, Matheus, é isso que eu queria ouvir de você. Eu falei, então, dentista e tireoide parece que não tem nada a ver, né? E aí eu falei para ela, vamos começar fazendo o quê? Profilaxia, vamos descontaminar tudo, vamos começar do zero. Vamos começar do zero, né? Porque a gente tem que botar esse corpo em ordem. E olha a bagunça que vai acontecer, né? A gente precisa desse olhar. Então, assim, ILIB, urgente. Né? Chimarrão, urgente. Porque laser terapia ajuda no emagrecimento. Porque laser terapia auxilia o processo de emagrecimento.
Porque ela vai ser anti-inflamatória e vai me ajudar a ciclar, Outra coisa, né? ela otimiza a função dos hormônios tireoidianos. Ela otimiza a função dos hormônios esteroides, principalmente da testosterona. Controlando o cortisol, principalmente, colocando a pessoa nos eixos, que isso o ILIB faz, a gente consegue ter um equilíbrio de todos os hormônios que fazem lipólise. Quais são os hormônios que fazem quebra de gordura no corpo e aceleram o metabolismo? T3 da tireoide, testosterona e GH. Então, não só a tireoide, se você não dorme bem, tiver excesso de cortisol à noite, tiver um grande estresse oxidativo, não é só a função tireoidiana que baixou o teu metabolismo. Por exemplo, você não faz pico de GH. O maior pico de GH que a gente faz é durante o sono e de testosterona também. O que faz a gente entrar em sono REM. O sono REM é aquele do movimento rápido dos olhos, que é o nosso sono reparador, regenerador. Quem faz a gente entrar em sono REM é a testosterona. Ela faz um pico muito grande à noite. Junto com ela sobe o GH, que é o hormônio do crescimento. Estimula o TSH a produzir, estimula a tireoide a produzir hormônios tireoidianos, e aí você acelera com isso o metabolismo e acelera a queima de gordura. Não é lindo isso? É perfeito. A máquina funciona. A gente que atrapalha. A gente que atrapalha, exatamente. A gente atrapalha com medicamento, Come atrapalha com bolo de cenoura. A gente atrapalha com anticoncepcional, a gente atrapalha com DIU, Sim. com analgésico, Sim. com antipertensivo, com ansiolítico. Todos. Com uma farmácia, né? Com essa farmacinha que a gente tem em casa. A gente atrapalha muito isso. A gente não calcula o dano. E se eu tenho uma ferramenta, por exemplo, o laser, para começar esse processo de desinflamação, de antioxidação, eu já tenho um ponto de partida, né? Eu tenho um ponto de partida. Olha que interessante a pergunta que a Flávia fez aqui, Dri. Mulheres com mecanismo de luta em fuga no modo ON estão, então se inflama gerando tumores. Claro. Como tratar o cortisol de forma pontual? Tem duas informações aí, né? Claro. O que vai acontecer? O que é tumor? O que são tumores? Né? O que são os tumores? O que é isso? É inflamação crônica. Crescimento por inflamação. Tumor, todo crescimento. E aí, uma endometriose, um ovário policístico, um cisto na mão, um cisto na tireoide, uma hiperplasia gengival. Tudo isso parte de uma inflamação crônica. É quando as agressões que a gente sofre 24 horas por dia, essa inflamação exacerba a tua capacidade de reparo do corpo. Aí você tem desenvolvimento tumoral. Benigno ou maligno. Perfeito. Depende de que tipo de célula e o dano que você sofreu no DNA. Aí a laser terapia sistêmica previne esse dano no DNA. É fantástico. Perfeito. É fantástico. Então, todo tumor, ele parte de um processo inflamatório crônico. Porque quando eu tenho muita inflamação, eu tenho pouco anti-inflamatório endógeno. Quais são os nossos anti-inflamatórios endógenos? Nossos hormônios. Então, se eu tiver o cortisol sempre em excesso, eu baixo os meus anti-inflamatórios, que fazem a proteção do meu DNA. E deixo esse meu DNA suscetível a mutações genéticas. Quer dizer, aquelas células vão crescer de uma forma desorganizada. Aí entra a vitamina D. ILIB. A gente não tinha falado dela ainda. Falado dela ainda, mas o ILIB, ele também propicia com o quê? Eu tenho a maior capacidade de produção de vitamina D quando me exponho ao sol, por exemplo. Ou de sensibilizar os receptores da vitamina D que eu tomar por via oral, sublingual, por exemplo. E a vitamina D, linkando com a pergunta dela, é o que faz diferenciação celular. É o que difere uma célula da outra. Então, por exemplo, num tumor maligno, quanto menos diferenciado for esse tumor, mais agressivo ele é. O que faltou muito ali? Vitamina D. Os tumores menos agressivos são os mais diferenciados. Quando vem no laudo do exame, tumor, né, moderadamente diferenciado ou muito indiferenciado. Quando ele é muito indiferenciado, é um tumor
de crescimento muito rápido e muito agressivo. Porque ele não se parece com nada, ele faz muita metástase. Quem faz Tudo, isso? né? Quem faz isso? Vitamina D, que é o hormônio esteroide que atua lá no nosso material genético, no núcleo da nossa célula. Que é onde o ILIB também atua. Então, a gente só vai ter qualquer crescimento tumoral, qualquer inflamação crônica, quando a gente perde os nossos anti-inflamatórios endógenos, que são os hormônios. Por que eu perdi? Porque a gente faz um monte de caca, né, na nossa vida. Isso. Eu Fica fiz tudo também bagunçado. muitas. Não, a gente sempre fez, mas eu gosto de ver assim, igual a Magda tá falando aqui. Fui curada da endometriose associando boa alimentação e hormônios. Perfeito. Perfeito. É isso. Né? É isso. E a alimentação começa... É isso. Melhorou a saúde né? bucal. Porque se a gente não melhora a inflamação oral, a gente não melhora a inflamação sistêmica. Não melhora a endometriose. E tem trabalhos mostrando essa relação. Quem da saúde bucal. tiver um pouco de curiosidade, vai lá no PubMed e escreve. Vai lá e escreve. Doença gengival, fala, você vai ver. Doença periodontal endometriose, tem muitos. Periodontite com disfunção tireoidiana, periodontite com desbiose intestinal, periodontite com lesões hepáticas, sobrecarga hepática, e por aí vai. Isso. Então, falta de vitamina e periodontite. O nosso periodonto, ligado com todas as células do nosso corpo. A gente não separa. Então, quando eu devolvo saúde, eu devolvo para o corpo todo. Quando eu consigo fazer com que o meu paciente pare de perder osso na mandíbula, que é o osso mais denso que a gente tem no corpo, ele vai parar de perder no esqueleto todinho. E ainda reverter uma osteopenia, uma osteoporose. Porque eu regulei tireoide, que está relacionada com o metabolismo do cálcio. A gente sabe que a tireoide produz calcitonina. A aula de amanhã da especialização vai ser só de calcitonina. A gente vai falar a noite toda de calcitonina, que é um hormônio fantástico. Se eu tiver uma alimentação inflamatória, se eu comer laticínios, glúten, tomar cervejinha, tomar um vinho, usar flúor, eu acabo com a função tireoidiana. Então, a minha tireoide não consegue produzir calcitonina. Calcitonina, imagina que ela é uma bonder do osso. Ela é o que faz. Acabou a minha luzinha aqui. Acabou a luz, não tem problema, tá ótimo. A calcitonina é o que faz o meu cálcio ficar coladinho no osso. Então, ele suprime a ação do PTH, que é o hormônio que faz perder cálcio dos ossos, e faz com que mantenha o cálcio lá coladinho no meu osso. Essa é a função da calcitonina. Então, a minha dieta influencia diretamente no meu metabolismo ósseo. Se eu não tenho essa noção de que se o processo inflamatório exagerado vai influenciar todo o desequilíbrio do meu eixo, vai fazer com que eu perca osso e eu possa notar isso muito antes do problema ficar sério, e eu possa reverter esse processo cuidando direito do paciente, desinflamando esse paciente. Porque assim, quando a gente vai olhar na panorâmica e ele já tem um ateroma de carótida, já foi faz muito tempo o desequilíbrio. Já foi faz muito tempo. E aí, se eu não entendo esse eixo, eu vou ver, e eu tenho certeza que quem não domina esse olhar, infelizmente, já passou um monte de paciente com osteopenia que podia ser revertido numa panorâmica que você podia começar a controlar melhor e que foi embora e que você podia ter feito a diferença na vida desse cara. E mais importante que o tratamento, que a gente também faz com essas terapias todas, é a prevenção. Prevenção. Então eu falo assim, onde começa? Lá na infância. Lá no comecinho. Na barriga da mãe, quase. Na barriga... eu diria na pré-concepção, vamos mais longe. Tá. Pré-concepção. Né? Boa. Um espermatozoide de um óvulo para você gerar um feto saudável. Vai ser um adulto saudável. Muitas doenças crônicas vêm de onde? De uma gestação, por exemplo. Desse desequilíbrio lá na gestação. Na gestação, a mulher é a fase que a mulher está mais saudável, mais bonita, com tudo em cima, não está doente. Por quê? Ela está com o corpo explodindo de hormônios. Durante a gestação, a nossa produção de testosterona não independe se é menino ou menina, feto, tá? Ela chega a aumentar 70% a 80% a nossa produção de testosterona durante a gestação. Isso é lindo demais. Porque a gente tem uma vida.
Quando eu tenho queda da testosterona na gestação, é que eu tenho a maior parte dos problemas gestacionais. Olha a importância disso na gestação. É. Então, o pré-natal odontológico vai muito além de orientar a higiene bucal. Eu preciso Uhum. avaliar isso muito mais a fundo. Sim, esse equilíbrio, né? Que normalmente, infelizmente, hoje, por causa de tudo, normalmente está muito desequilibrado, né? Está muito desequilibrado. Quer ver que legal, Adri? Uma pessoa que não tem o nome aqui falou assim, doutora, fala sobre lipoma. Lipoma também é um desequilíbrio. É quando você... Aí entra, a gente pode falar que é a noite toda de lipoma. Ah, Um não, processo vamos melhorar, vamos falar de melasma, então. de Vamos falar de melasma. melasma, Vou falar de né? melasma, vou fazer outra live amanhã e a gente vai emendando o assunto. Vou fazer uma semana de lives. O lipoma também é um grande desequilíbrio dos meus índices glicêmicos e lipídicos por desequilíbrio hormonal, que afetou determinadas regiões do corpo que estavam mais suscetíveis. Né? Resumindo, o resumir da história. Muitos, infelizmente, não têm tratamento mais, senão é nucleação cirúrgica, Sim, infelizmente. Né? já Aí vai foi, depender do já formou. tempo, enfim, do tamanho, do tempo, das características, enfim. Mas eu já tive com muitos pacientes tratando a boca resultados muito positivos com lipoma, por exemplo. Diminuição, né? Fica menos Regressão. saliente, fica menos perceptível, né? Sim, E a exatamente. nossa cabeça, quando começa a funcionar, ó, o que a Flávia perguntou aqui, ó, queda de testosterona na gestação pode ser a causa de diabetes Com, gestacional? com certeza. Olha Com lá como a certeza. Mas a cabeça gente vai tem que lembrar que funcionando. isso está sempre associado com a alimentação. Com a Sempre. alimentação. E Sempre. não vem com essas caras de pau de falar que tá comendo salada. Não é isso. Salada é açúcar. Salada é açúcar, A gente. gente E aí, aprende a assim, o comer paciente. um pratão de salada com legumes. Nada contra as nutricionistas, tá? Mas talvez Não, muitas dá um estejam pouco de briga. erradas. Graças a Deus, hoje nós temos ótimas nutricionistas da integrativa que já entenderam que não é. Uhum. Mas a gente aprende como? Comer um pratão de salada com legumes e um bifinho. Um prato bem Uhum. colorido. E a gente está comendo Isso, cheio. açúcar, salada, legumes, a batata, enfim. Ah, não tem glúten, mas é açúcar. No final do processo metabólico é açúcar. Esse açúcar vai parar em algum lugar. Ele vai ter que sair da corrente sanguínea e o fígado vai ter que dar conta de armazenar aquilo. De que forma ele armazena isso? Em forma de gordura, que vai se depositar em determinadas regiões do seu corpo. E aí, se você quer fazer um implante no paciente que está com a glicada em 9 e ele fala que não abaixa nem com insulina, você pode ter certeza que está na alimentação o problema. Exatamente. Foi mal E no orientado. desequilíbrio dos hormônios que equilibram os índices glicêmicos e lipídicos do paciente. Que E fazem nós já estamos acelerar. falando daqui a 40 minutos sobre isso. É uma balança cheia de balancinhas. Isso, E exatamente. a parte linda, você ajusta uma coisa, a outra melhora, aí você ajusta, melhora. E eu gosto muito de falar isso para os meus pacientes. Vamos começar desinflamando? Vamos cuidar de você desinflamando? Como? Vamos começar com laser. Depois do laser, a gente vai aumentando, até ele fazer os exames e trazer para mim, eu já estou tratando ele, eu já estou desinflamando, eu não quero nem saber, porque eu sei que ele está inflamado, que ele vai vir com um monte de marcador alterado, e que eu já estou começando a cuidar, porque senão, nem meu tratamento periodontal vai ter um resultado legal. Nem meu O que eu vejo tratamento da minha apneia vai ser legal. é mais interessante, assim, na associação do laser, principalmente falar do ILIB, que é o sistêmico, né? Que eu estava fazendo aqui na minha artéria radial, eu estava irradiando o sangue do meu corpo todinho. Sim. Eu acho mais fantástico. Ele vai fazer limpeza de todo esse estresse oxidativo que eu tenho no meu corpo. Então, minhas células, minhas mitocôndrias vão voltar a funcionar. Se a mitocôndria funcionando, acabou o seu metabolismo. De tudo, de tudo. Nada Outra funciona. anti-inflamatória. Então, aí já começa a me ajudar a baixar os índices inflamatórios ruins que o paciente vai me mostrar no exame de sangue depois.
Então, ação antioxidante e anti-inflamatória. Aí já é fantástico. Então, vai limpar os meus tecidos, ele vai fazer uma limpeza nas minhas células, para quando eu precisar entrar com o hormônio, as células estarem preparadas para receber esse hormônio. Porque faz a minha reposição muito linda, maravilhosa, com hormônio idêntico, de outra absorção, aqui o meu veículo, apliquei, entrou na minha corrente sanguínea. Isso aqui precisa chegar no meu tecido, precisa chegar na minha célula. Aí que a laser terapia eu acho fantástica, porque ela otimiza a ação das globulinas transportadoras dos hormônios. O hormônio está dentro da corrente sanguínea, já ultrapassou aqui minha pele. Eu preciso que isso seja carregado e levado até o tecido que está inflamado para esse tecido desinflamar. O laser me ajuda a sensibilizar essas globulinas transportadoras. Ajuda o fígado a produzir essas globulinas transportadoras. Além disso, coloquei na minha corrente sanguínea um hormônio ótimo, tenho transporte. Na célula, eu preciso ter um receptor para acoplar minha molécula do hormônio, para a mágica acontecer. Então, preciso ter absorção, preciso ter transporte e preciso ter um receptor ativo. O laser, então, além da ação anti-inflamatória, antioxidante, ele ativa e sensibiliza os receptores desse hormônio. Então, eu potencializo muito a ação do hormônio fazendo o equilíbrio. Demais. E aí, esse meu tecido vai desinflamar muito mais rápido. A nossa famosa homeostase vai ficar mais pertinho da gente. Mais pertinho de acontecer. E assim, né, Dri, a gente está conversando aqui e tudo isso, toda essa parte de deficiência de receptor, tudo isso acontece por processo inflamatório, por oxidação. Tem bastante gente assistindo a gente. Se eu pegar todo mundo aqui, a grande maioria vai estar em algum processo de desequilíbrio por causa desse estresse oxidativo. Sim. Se estiver fazendo laser sistêmico, se estiver fazendo uma reposição correta de hormônios, vai estar menos. Mas é o tempo todo, né? O paciente fala assim, mas eu vou ter que fazer isso para sempre? Eu falo, bom, enquanto você viver, provavelmente sim. Respirar. Né? Enquanto você respirar, se parar de respirar, pode parar também. Você não tem que comer todos os dias? Você não tem que beber água todos os dias? Você não tem que dormir todos os dias? Então vai ter que cuidar. A gente perde muito hormônio. Hormônio é vital para o nosso corpo. Só que a gente perde muito cedo. A gente tem um pico hormonal na puberdade. A gente entra em puberdade, como Deus nos fez. A gente entra em puberdade. E a gente tem um período curto, bem curtinho, em que a gente tem pico máximo hormonal, que é a nossa fase reprodutiva, que é para a gente procriar. Então, todo mundo deveria ter filho quando? Logo que entra na puberdade, um tempinho logo depois, até os 18 anos, 20 anos, a gente deveria procriar, ter filhos. Depois disso, Deus vai nos matando aos pouquinhos. Tipo, se você não procriou, você não serve mais. Aí você começa a declinar. Então, depois dos 20 anos, já tem declínio. Só que quando a gente chega nos 40, esse declínio é gigante. Só então, ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Então, quando eu tenho que repor, quando eu já estou com ele lá embaixo, e já estou muito inflamada, com diversas doenças crônicas, ou eu vou começar a repor lá com 20 anos, para evitar todo o meu processo inflamatório crônico do corpo. Então, eu posso usar uma dose mais baixa, lógico, porque o corpo ainda produz. A alimentação anti-inflamatória, equilibrar o sono, exercício físico, controle do cortisol, que são os pilares do equilíbrio fisiológico. Mas eu já tenho que repor um pouquinho aí. Já tenho que associar as outras terapias aí, quando a gente é jovem. Pra gente lá na frente não esperar acontecer. Né? E tanto que fala assim, a idade do infarto é a idade dos 40 anos. Por quê? O declínio hormonal, principalmente da testosterona, é muito grande. Muito grande. E o coração é o órgão que mais tem receptor de testosterona, depois é o cérebro. Então a gente chega nos 40 e começa a perder a visão, começa a ter problema cardiovascular, começa a ficar hipertenso, começa a ter a memória vai dos índices glicêmicos, começa a ficar diabético, a memória vai pro saco, a cognição, a velocidade de raciocínio, a gente começa a ficar down, começa a baixar. Se a gente está tomando medicamento, então esse processo acelera muito tem gente mais. Que com 25 anos está sofrendo isso. Sim, porque por causa do desequilíbrio. Comendo bolo e
sorvete na infância, você vai inflamando demais em excesso, você vai sofrer o processo de envelhecimento mitocondrial, que é uma coisa que acontece com todo mundo. Mesmo a nossa célula replicando, a nossa mitocôndria vai perdendo a capacidade de produzir a mesma quantidade de ATP, por causa desse processo oxidativo, de radical livre, de dano. Você vai ficando velho mais rápido e você vai estragando mais rápido. E seu declínio hormonal, que era para acontecer. Essa mulherada aí que não quer envelhecer, ó, sua pele envelhece Olha lá. muito. Seu cabelo branco começa a aparecer da hora. É estresse oxidativo. Estresse. No rejuvenescimento. Então, todo procedimento que você fizer de harmonização, por exemplo, que agora está em alta, né? Saúde estética integradas. Todo procedimento que você fizer num corpo desinflamado e com um nível hormonal bacana, ideal, esse procedimento ele vai ser muito otimizado. A sua resposta a qualquer estímulo de colágeno vai ser muito maior. A gente não consegue comparar. Se você está desinflamado, você responde muito melhor, né? Olha o que a Ana está falando, a Ana Diniz está falando. Eu tive 2 panes por causa da falta de testosterona. Estava em 9,6 e disseram que era normal para a idade dela. Sabe por quê, Ana? Porque eles olharam o valor de referência. Isso. A média. O valor de referência é meramente estatístico. É meramente estatístico. É muito diferente, assim, o que está dentro da referência do que a gente julga na integrativa normal e do que é ideal. O que é ideal difere muito de um corpo, de um metabolismo para o outro. Muito. Por exemplo, Adriana, eu preciso de acima de 1000 de testosterona para dar conta do meu pico, do meu metabolismo acelerado, de tudo que eu faço. Talvez Só que se seu corpo não estiver pronto, se seu corpo não estiver recebendo direito, não adianta. Né? Mas a gente julga assim, ó, testosterona abaixo de 100, geralmente você vai estar com déficit. Porque eu tenho que pensar, a testosterona é um combustível da minha máquina. No carro, quando você vai fazer uma viagem, você sai com o carro na reserva? Não. Você quer sair com o tanque como? Cheio. Porque você vai rodar uma quilometragem muito maior, sem ter problema de chegar lá no meio do caminho e não ter um posto de combustível para abastecer. A testosterona não faz isso no nosso corpo. A gente precisa ter uma grande reserva, porque tem dias que eu vou consumir mais, tem dias que eu vou consumir menos. Então, eu quero estar com o meu tanque sempre no máximo da testosterona. Porque ela é indispensável para todas as funções fisiológicas do meu corpo. Função cerebral, função cardiovascular, por aí vai. E aí, o que a Ana está falando que na menopausa ela estava morta e que agora ela se sente uma garota de 20 anos, é porque ela reequilibrou esse desequilíbrio, né? Se você... E aí, assim, né, se você prepara o seu organismo, então, assim, o seu corpo ele não estaria tão pronto para estar acima de 1000 de testosterona se ele não tivesse sensível à testosterona. Isso. É o que a galera faz na academia. Que vai tomar xixi de cavalo lá, tal, e o corpo nem tá pronto. Você inflama pra caramba, aí vai dar BO, né? Exatamente. Eu resumi bastante o que tá na PubMed, mas tudo bem. E aí quando a Nayara fala assim, e a memória e raciocínio aos 40 anos? Faço reposição há 3 meses. 3 meses o corpo nem começou a desinflamar direito aí eu digo, se ela associar com laser sistêmico, ela vai ver a resposta mais rápida, porque ela vai conseguir desoxidar melhor e vai conseguir ter ação melhor. Idri, eu não podia perder essa chance. O seu hormônio ele vai conseguir chegar antes no tecido que está precisando. E a ação dele no tecido vai ser potencializada. Então, antes de 90 dias, a gente começou a fazer reparo celular. 90 dias, a gente começou a fazer reparo celular. Então, assim, um reparo... a parte grossa da coisa, né? De lesões causadas pela vida todinha, até aqui. Você acha que em 90 dias você vai ficar 100%? Ninguém fica. Ninguém fica. Posso te afirmar aqui. Estragando. Melhora muito sintomatologia, muitos aspectos de astral. Sente melhora na questão da dor, da inflamação. Mas regeneração, reparo tecidual, antes de 90 dias não existe. Não existe. Não. E eu sempre falo, né, Matheus, a gente tem que imaginar o nosso corpo como uma máquina realmente, cheia de engrenagens. É por isso que a gente tem que integrar, a gente não consegue separar.
Não, Quem mantém essas nem deve. drenagens funcionando? Os nossos hormônios, que dependem de agentes antioxidantes, laser, chimarrão, por exemplo. Se uma dessas engrenagens falha, a gente falha toda a nossa máquina, falha todo o Vai nosso buscar sistema. Então a gente não consegue separar mais a boca do resto do corpo. Não existe. Não separa a boca do tireoide, não separa a boca do intestino, não separa a boca do fígado, não separa a boca da função cerebral. Não tem como separar, né? Eu Dri, posso assim, a falar gente por fala muito. experiência própria que antes de conhecer, já no mundo dos hormônios, como eu falei no início, eu já conhecia terapia Lib, já fazia. E eu posso afirmar para vocês que foi o que salvou a minha vida. Hormônios, eles vieram depois, mas quem me segurou de pé, na época que eu estava inflamada, tomando anticoncepcional, com a alimentação toda desequilibrada, que eu não estava nesse mundo da integrativa ainda, foi conhecer a laser terapia. Comecei a estudar sobre essa ação do laser na célula, comecei a aplicar em mim, na família toda, e foi o que realmente me salvou. Então, a minha história na integrativa, ela nem começou nos hormônios, que hoje eu sou apaixonada. Eu não consigo desconectar as duas coisas. Ela Tá começou tudo aí na mesa. a laser terapia. Foi aí que tudo começou. A gente não consegue dissociar, né? E assim, Dri, começando por nós. Todo mundo que está assistindo aqui, com certeza pensa, putz, eu podia estar melhor, podia começar cuidando de mim. Como é que eu faço? Né? Eu sempre falo, pega seu laser e começa a se irradiar, começa a cuidar da sua saúde primeiro. Vamos sensibilizar um pouco esse processo inflamatório, vamos começar a sair um pouco disso. E com essa diferença, conforme as coisas vão andando, você vai encaixando e vai fazendo tudo. E as coisas vão... Por isso que é tão apaixonante. A gente não consegue falar, parar de falar, porque um assunto puxa o outro e está tudo interligado. Exatamente. E aí você lembra E de outra, um o caso... profissional da saúde, ele cuida de pessoas. Como eu vou Então, cuidar bem-vindo. de alguém se eu estou doente? Então, Nem primeiro, pensar. queridos, cuidem de vocês. Cuide do seu corpo, da sua mente. Cuide de vocês. Vocês estão bem, vão estar prontos para cuidar de alguém. Senão vocês não vão cuidar. E eu sempre falo, nós somos espelho. Os pacientes, eles se espelham na gente. Adriana, eu quero ficar igual a você, eu quero ficar com a sua pele, eu quero ficar com esse bom humor. Uhum. Eles se espelham na gente, sabe? Isso é lindo demais. E a gente tem que ser inspiração para as pessoas. Eu acho que o mais importante é isso, você conseguir ser inspiração para as pessoas. Para elas terem vontade de mudar, eu vou mudar a minha vida. Realmente, eu vou sair da zona de conforto, porque a Adriana conseguiu, o Matheus conseguiu, que também estava todo igual a mim, meu Deus. Jesus, estava um estrago. E aí você sai da zona de conforto com mais facilidade. Então, eu adoro inspirar pessoas a saírem daquele mundo que eu me encontrei um dia. De doença, de inflamação, de não estar bem, de não estar bem comigo mesmo, sabe? De não ter autoestima. E hoje está assim. Então, a gente tem que, como profissional da saúde, primeiro entender, opa, vou me tratar. Porque aí eu vou ter Começa por mim. de tratar o outro. E de tratar minha família. Então, a gente tem que focar um pouco na gente, sabe? Focar um pouco na gente. Se a gente Então, vai. não tiver inteiro, eu não vou conseguir cuidar dos outros. Não vai. Né? E assim, começa por nós sentindo também os efeitos, né, Dri? Porque não adianta eu não sentir melhor ou não saber fazer, não vai funcionar. E aí eu tenho que usar massa cinzenta, eu tenho que pensar. Só que para pensar direito, eu tenho que estar desinflamado. E para desinflamar, eu preciso desoxidar. Então, eu não paro. Um problema que eu vi, várias pessoas também me perguntaram. Essa semana que a gente postou da live, mas eu faço Lib todo dia. Gente, a gente tem que aprender a usar. Fazer Porque direito, né? também, assim como eu estava falando do cortisol, que ele é ótimo, mas ele atrapalha sem excesso, tudo em excesso também Faz pode mal. atrapalhar. Então a gente tem que aprender a usar esse poder maravilhoso da luz. Não é assim, entendeu? Então, esse no workshop vale muito a pena. Vale muito a pena, eu super recomendo. E vai ser fantástico. Vai ser fantástico. Com certeza. Porque assim, eu digo de águas. E aqueles profissionais que estão trabalhando com a reposição hormonal, eu acho super indicado associar a laser terapia.
Aquele paciente que você não consegue equilibrar. Você chega até um determinado ponto, não sai, não consegue Não anda. um degrauzinho mais. Quando você entra com o laser, você consegue otimizar o tratamento desse paciente. Vai. Você consegue baixar a homocisteína, que é fator de risco cardiovascular. Você consegue baixar PCR, que é fator de risco cardiovascular. Você consegue baixar fibrinogen. Você consegue equilibrar a insulina junto com dieta, com a reposição dos hormônios. Então, é uma terapia fantástica que só tem a agregar. Então, todo mundo que fizer reposição hormonal precisa, por isso que a gente levou para o curso de especialização. É fundamental. Tem que dominar. Dominar. Tem que saber. Tem que saber. É Você isso. ganha, o paciente ganha. Todo mundo ganha. E fica todo mundo mais vivo mais tempo. Né? A gente tem a chance de cuidar de mais gente. Dri, nosso horário tá acabando, vai fechar a live. Acabou de aparecer um aviso aqui para mim. Queria te agradecer muito. Queria deixar um espaço aqui para você falar um pouquinho também. Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu só tenho a agradecer. Eu adoro. Você sabe que eu ficaria horas aqui falando. Eu sei. Saúde é a coisa mais Eu também. do mundo. Eu sou apaixonada por tudo isso. Eu sou apaixonada pela integrativa. E a gente tem que marcar outras lives para falar de todos esses assuntos aí. Tá. Com certeza. É um universo apaixonante e fantástico. Eu que te agradeço muito a chance. Eu conheci a integrativa através de você, me apaixonei pela integrativa porque eu senti primeiro a diferença em mim. Eu comecei a ver em mim a diferença. Depois eu levei para os meus pacientes, depois eu fui estudar e depois levar para os pacientes, né, nessa ordem. Mas primeiro eu cheguei e falei, opa, o laser ele já está me deixando assim. O que mais que eu posso fazer para ficar melhor, né? Então, esse mundo é literalmente o que os pacientes querem hoje é que a gente ofereça o melhor tratamento para eles, o melhor cuidado para eles, focado em saúde bucal, sem dúvida, mas sempre pensando em equilíbrio, em anti-inflamação, né? E o laser, ele tem tudo a ver com esse assunto.